Era daqueles jogos ingratos que o Atlético de Madrid, se ganha, ajuda o Real Madrid. Mas ao mesmo tempo eles não podiam fazer corpo mole nesse jogo aqui, porque era basicamente um aquecimento para os dois duelos contra o Barcelona que vem pela Champions. Então tinha muita coisa a ser testada aqui, e o Atlético fez um bom primeiro tempo e acabou sendo prejudicado completamente pela expulsão do Nico Gonzalez no segundo, né? E com isso o Barcelona venceu, rapaziada, e faltando 8 rodadas. É aquela coisa, né? Futebol, tudo pode acontecer, blá blá blá, mas na prática, com 7 pontos de vantagem, é bem possível que o Barcelona tenha garantido hoje o título espanhol com o gol do Lewandowski, que muitos desrespeitam porque ele tá com 37, né, anos aí já, mas o cara continua decidindo. Por querer ou sem querer, o homem tá lá. E acho que o Barcelona então garantiu agora, e também isso pode causar um problema na Champions League, porque o Real Madrid, sem ter que se importar com a La Liga, focando direto na Champions, é um problema. É um problema. Importante ressaltar que os dois times não entraram com força máxima, tá? O Barcelona teve alguns poupados aí, o Atlético de Madrid também, né? Por exemplo, botou o Lookman e o Julian Álvares no banco. E o jogo começou como a gente imaginava, com o Atlético tentando vencer o Barcelona na base das bolas por cima da zaga, né? Como eles fizeram tão bem naquele primeiro confronto dos 4-0 lá na Copa do Rei. Aqui é a primeira vez que eles conseguem fazer uma bola enfiada. Cara, a bola chega no Griezmann e ele merecia tanto esse gol, cara. Ele que anunciou a saída do Atlético agora no final da temporada, né? Vai jogar lá na MLS. Ele tira aqui, eu achei que tinha sido uma caneta no defensor, no Cubarci, acho que é, né? Mas na real a bola passou por fora, mas mesmo assim foi um drible lindo. Quando vem o Ronald Araújo, ele deixa o cara no chão e na hora de finalizar ele se precipita, porque ele tinha muito espaço e tempo pra dar uma ajeitada melhor no corpo e bater no cantinho. E aí ele mandou em cima do goleirão ali, o Garcia, cara. Então, pô, mas foi uma jogada muito bonita. Ele merecia esse gol, assim como o Yamal merecia o gol dele, depois que eu falar mais na frente. Aqui uma jogada do Yamal. O Yamal é aquele tipo de jogo que, tipo assim, estatística nem sempre conta a história do jogo, porque o Yamal jogou um absurdo, na minha opinião, e não saiu com gol, não saiu com assistência nem nada, né? Aqui ele dá um passe de parte de fora do pé para o Fermin, que entra na área, finaliza e o Musso vai buscar. O Fermin, eu tenho a impressão que ele se precipitou um pouquinho, porque nesse momento, eu não tô falando que é fácil, tá? Mas nesse momento aqui, se ele tivesse visto a passagem do Rashford aqui em cima, se ele faz um toque, não precisa ser nem direto no Rashford ali, pode ser um pouquinho na frente assim, né? Eu acho que o Rash chega e faz o gol, né? Então o Fermin, creio que se precipitou, mas ele tava muito bem nesse começo de jogo, se entendendo bem com o Yamal. Aqui o Yamal parte pra cima do Nico Gonzalez e o bicho dá simplesmente uma caneta ali humilhante, né? E depois com essa caneta ainda consegue fazer um passe mais um pro Fermin, brilhante, fazendo a curva por trás da zaga. O Yamal jogando o fino da pelota. E aqui o Fermin ele sai e como ele tava muito pressionado pelo zagueiro, ele meio que finaliza do jeito que dá, assim, se estica todo na bola e acaba mandando pra fora, né? Ele não foi muito bem nessa aqui, apesar de que era um lance difícil também. Agora o Yamal deixando o cara com chance de finalizar e fazer o gol 2 vezes em poucos minutos. Aqui uma bola enfiada por cima para o Yamal e o Nico Gonzalez simplesmente... Não, cara, o maluco deu um bloqueio de vôlei na pelota. Beleza, e tomou amarelo por isso. Um negócio completamente descabido, mas pelo menos ele parou o ataque, né? O Yamal ia receber essa bola aqui, então talvez ele tenha feito certo, mas pareceu insano no momento que ele meteu essa, né? O Atlético de Madrid com um pouco de dificuldade para criar mais chances, teve alguns momentos em que eles estavam encontrando essa situação assim, né? Quando eles conseguem passar pelo meio campo, pegar um contra-ataque, mas não estavam se entendendo. Por exemplo, nessa aqui acho que é o Koke e o Giuliano Simeone, os dois vão na bola e meio que os dois deixam que o outro vai, aí eu depois, putz, se tu não vai eu também vou, e tipo assim, eles perderam completamente o timing da jogada, porque ao invés do Koke pegar essa bola e carregar e o Giuliano Simeone correr, os dois ficaram se confundindo com quem é que ficava com a bola ali. Aconteceu isso no segundo tempo também com o Griezmann e mais algum camarada num lance similar aí. E quando vinha o lançamento certinho, Joan Garcia saindo como um goleiro líbero ali, né? No seu melhor papel, Manuel Neuer, pra tirar algumas das pelotas aí do Atlético. Aqui eles conseguem encaixar um ataque perfeito que o Nico coloca para o Baena, eu acho. O Baena faz o cruzamento perfeito para o Griezmann e o Griezmann, essa aqui não tem perdão. Tem que guardar, ele pegou muito mal na bola. E pela transmissão pareceu que a bola foi na trave, mas eu não tenho certeza, eu não consegui ver um replay mais claro assim. Então não sei, mas ela passou do lado do gol ali, num gol muito perdido pelo Grisú, né? Aqui mais uma do Yamal, né? Ele puxa pra dentro e bota pro Olmo. O Olmo tava muito inteligente hoje nessas tabelinhas, jogadas rápidas, ele foi muito bem na partida também, creio eu, né? Ele toca aqui para o Fermin, na real o passe do Fermin é o lance mais bonito aqui, porque ele dá de primeira aqui no meio da zaga do Atlético e deixa o Yamal na cara do gol. O Yamal cava e manda na trave pelo lado de fora. É tipo assim, o Yamal, pelo que ele jogou hoje, ele sai dessa partida sem nenhum gol e nenhuma assistência, é quase um crime contra o futebol bem jogado, velho.
realmente ele fez muito bonito, né? E aí que sai o gol do Simeone. O gol do Simeone é incrível porque o Atlético de Madrid às vezes cria umas jogadas mais bonitas, né? Eles estão muito longe daquele estigma que o pessoal tem de time retranqueiro que não sabe jogar bola, só sabe dar porrada, né? Eles sabem jogar bola com a pelota no pé, sim, só que essa aqui veio com uma bola longa. O Lenglet, né, viu a zaga do Barcelona ali meio confusa, mandou pro Juliano Simeone e, cara, em 2 toques eles fizeram gol, porque o Juliano domina e Blau, bate muito bem, o João Garcia nem conseguiu pular, né, e tu vê que o Lenglet aqui, ele se beneficia de um lançamento perfeito, obviamente, mas que o Griezmann tá puxando, ele tá impedido, o Griezmann, meio que puxando a marcação do Cubarsí. Então, é aquele momento em que 2 jogadores do Atlético acabam atacando o mesmo espaço e confundindo a zaga, porque um zagueiro tem que pegar um jogador, o outro jogador tem que supostamente receber cobertura de alguém, mas ele tá no meio do caminho entre 2 zagueiros, 2 defensores, então ninguém sabe quem é que vai fazer a cobertura e fica tudo meio no ar, assim, a zaga acaba não conseguindo se entender. E o Juliano Simeone foi muito bem de penetrar nesse espaço ali e finalizou. O João Garcia tentou acertar o lado, né, da finalização, então ele caiu antes do chute chegar e caiu pro lado errado aí. E mal deu tempo do Atlético comemorar porque saiu o gol do Barcelona. O gol do Barça veio com o Rashford, que fez uma boa partida hoje, na minha modesta opinião aí. Ele recebe aqui no campo de defesa, vai carregando, vai sambando de um lado pro outro e faz uma tabelinha com o Olmo que deixa ele na cara do gol. Detalhe, a tabela só sai, além da genialidade do Olmo ali, genialidade é uma palavra meio exagerada, né? Além da esperteza do Olmo de deixar pro Rashford na cara do gol, também tem o fato de que esse passe só sai direitinho porque o Rashford, na base da finta, do drible, da sambada, da bacia, ele deixa o Lenormand no chão, né? Então com isso aí ele consegue ter o espaço para correr livre aí. Então foi muito bem o Olmo, muito bem o Rashford, e eles empatam o jogo em 1-1. Aqui o momento em que dá uma treta, porque sinceramente tá todo mundo errado aqui, né? Primeiro que o Juliano Simeone tem um contatinho de nada e ele cai no chão daquele jeito, ah, meu Deus, morrendo assim, né? Não é uma coisa do Juliano Simeone, todo jogador faz isso, o Barcelona tem 300 jogadores que fazem isso também. Só que o Olmo ficou muito indignado, aí o Olmo foi ali e começou a xingar ele de tudo, né? Ele falou, seu filhote de cruz credo, ou algo assim, né? Talvez algo pior, né? E aí rolou um fight ali. Aqui, cara, tem uma bola que é enfiada pro Yamal, né? E isso aqui é absurdo, assim, esse lance aqui é um dos mais interessantes de se comentar, porque o Nico Gonzalez, vamos lembrar, tá? Que ele é um cara que na Fiorentina ele era ponta, certo? Na Juventus também, ele é um jogador de ataque, ele é um atacante. Só que muitas vezes acontece com pontas o fato de que o cara aceita jogar de meia em vez de ponta, depois de meia pra ala é 2 toques e de ala pra virar lateral é mais 2 toques ainda. Isso aí já aconteceu muitas vezes no futebol. Perisic no Tottenham, ponta, começou a jogar de meia esquerda, ala esquerda, virou pra basicamente um lateral esquerdo na hora de defender. Thorgan Hazard naquele período final dele do Dortmund, na Champions League. Mesma coisa, era meia pela esquerda, na hora de defender ele fecha como lateral esquerdo, certo? Amad Diallo com o Rubem Amorim, o Amad é um ponta, pô. Só que com o Rubem ele jogava de ala pela direita, tu via ele fechando de lateral direito. E o Nico Gonzalez é a mesma coisa, ele é um jogador de ataque, ele foi transformado muito, entre aspas, num lateral esquerdo por causa dessa necessidade de alguns técnicos, principalmente do Simeone nesse caso, né, de ficar colocando o cara pra trás ali por causa de uma composição tática. Ele não é um lateral capaz de ter as melhores valências defensivas pra marcar um dos melhores jogadores do mundo, um dos maiores dribladores do planeta. O Nico Gonzalez pode ter a velocidade, ele pode ter a garra de correr bastante, mas ele não tem a qualidade técnica defensiva pra parar o Yamal, né? E aqui amarelado depois que ele meteu a mão na bola, lembra? O Yamal botou na frente com muita facilidade, o Nico chega completamente atrasado e toma o amarelo e vai pra rua por causa do segundo amarelo. Esse lance foi muito esquisito porque vai pro VAR e eu imaginei, eu não tenho a imagem aqui que mostra a linha na hora do passe, mas eu imaginei que o Yamal estava impedido e que pelo impedimento ser marcado através do VAR, o Nico Gonzalez não seria expulso. Eu achei que essa seria o que aconteceria, né? Mas no final das contas, o que ele estava analisando é que esse lance foi fora da área, não dentro, né? E aí o juiz, através do VAR, interpretou que isso foi evitar ao adversário uma chance clara e óbvia de gol fora da área. Então é cartão vermelho na hora. Então ele vai lá, tira o amarelo. Não, você não ganhou o segundo amarelo, você ganhou um vermelho direto. Isso aí tem uma diferença muito grande, porque em vez de pegar, se eu não tô enganado, eu acho que é isso, né? Em vez de pegar um jogo de suspensão pelos 2 amarelos, ele vai pegar 3 jogos de suspensão pelo vermelho direto, né? Então faz bastante diferença aí. O Nico Gonzalez se ferrou agora. Eu não sei se é mais tancice dele, né? Que foi tentar dar um bote desse no Yamal e ficou completamente pelo caminho. Ou se é tancice do treinador dele botar não só ele na lateral esquerda, sendo que ele não é de origem um lateral esquerdo, um defensor, e ainda pra marcar o Yamal, né, com o amarelo.
O cara amarelado não é defensor marcando o Yamal. Era toda a receita pra dar ruim, né? E deu ruim. Nessa falta o Rashford cobra no segundo pau e o Bernal quase faz, tava livre ali, né? E no segundo tempo, cara, a gente começa já com esse lance aqui, em que o Gerard Martin, ele vai pra cima do Almada, né? Pega uma entrada ali na altura da canela do Almada e é expulso, cara. Isso aqui vai pro VAR e é um lance muito complexo. Eu queria primeiramente dizer que eu entendo quem acha que tem que ser expulso, eu entendo quem acha que tem que ser amarelo, porém eu vou dar minha opinião aqui tentando me embasar nas regras, beleza? A regra, muitos falam assim, ah não, ele chutou a bola. E a perna dele ir na perna do Almada foi acidental, foi sem querer, ele não teve intenção. E daí? E daí? A regra nunca falou em intenção, beleza? É bom a gente lembrar que falta sem querer também é falta, tá? A regra fala em intenção em momentos bem específicos. Ele tem a intencionalidade da mão na bola e também tem uma intencionalidade subjetiva, não, implícita quando eles falam de, por exemplo, conduta violenta, porque ninguém vai ser violento sem querer. Né? Mas ele não fala no momento de uma falta séria se o jogador teve intenção ou não. Isso é irrelevante. É bom todo mundo ter isso na cabeça. É irrelevante se ele teve intenção ou não. Pode ser um agravante, né? Porque daí passa de uma falta para uma conduta violenta se o cara teve intenção de fazer uma parada dessa aqui, né? Mas no caso aqui, velho, o fato de que foi acidental não é um problema, não é algo a ser analisado, né? Muitas coisas devem ser analisadas, creio eu. Por exemplo, a força que o cara entrou, né? A altura, foi um pisão no pé. É diferente de uma altura na entrada do tornozelo, que é diferente de uma entrada na altura da canela, que é diferente de uma entrada na altura do joelho, que é diferente do De Jong na Copa de 2010 contra o Xabi Alonso. Então tudo a gente tem que analisar, assim, não é 880, né? É uma área cinzenta, creio eu, que cabe muita interpretação. Esse lance aqui tá muito na área cinza da regra. A minha interpretação é o seguinte, cara, cabe dentro disso aqui, rapaziada. Olha só, ele cometeu um jogo sujo grave, uma falta grave ou perigosa, tá? Ele teve perigo aqui de simplesmente acabar com a carreira do Almada, quebrar a perna dele no meio, né? E alguns podem bater na tecla, mas foi sem querer. O que tu queria que ele fizesse? Chutasse a bola e o pé dele ficasse parado, né? Porque o pé dele só vai pra frente porque ele chutou a bola. Então algumas até colocaram a culpa no Almada, porque o Almada que botou a perna na frente, digamos assim, né? Mas como é que eu interpreto isso? E eu acho que também faz parte da interpretação dos juízes. Tu é responsável pelas tuas ações, mesmo que tu acerte no lance. Beleza? Então, por exemplo, um zagueiro que sobe de cabeça e ganha o jogo aéreo, só que ele subiu com o cotovelo assim. Se ele der na cara do adversário, é pênalti. Um goleiro que subiu no jogo aéreo e pegou a bola, tá? Ele acertou o lance certinho. Só que ele subiu com uma perna levantada pra frente assim e deu no meio do atacante adversário, é falta, é pênalti, né? E no caso aqui, tu é responsável sim pelo quanto que tu levanta a tua perna. Tanto é que se tu tentar chutar uma bola com toda a tua força, a tua perna vai lá na frente. Tu chuta e a tua perna abre assim, né? Se tu chuta com menos força, a perna abre assim. Se tu chuta com pouca força ou só bota o pé pra dividir, né, a perna fica mais pra baixo assim. Se a sola dele subiu numa altura que pôde pegar na canela do adversário, creio que é sem querer, é triste que o cara tenha que ser expulso, né? Mas creio eu que mesmo assim tem que ser mandado pra rua, tá? Eu acredito, na minha interpretação, e a minha interpretação também acho que vai mudando e tentando amadurecer com o tempo, conforme a gente tem mais casos que a gente julga, tem mais conhecimento da regra, mas creio eu que se é no pé, um pisão no pé é bem padrão que é amarelo, no tornozelo fica ali meio que na dúvida. Agora esse aqui eu não considero que é no tornozelo, se tu vê o lance já é acima do tornozelo, já é na altura da canela, então pra mim, querendo ou sem querendo, pra mim isso aqui, creio eu que a decisão mais correta é mandar pra rua. Entendo quem acha que é amarelo, porém vale lembrar sempre que a regra não fala em intencionalidade. Com isso dito, tá, o árbitro obviamente não concorda com a minha interpretação, né? Ele é o árbitro, não sou eu, mas ele vai no VAR, tira o vermelho e dá só o amarelo pro Gerard Martin. O que coloca esse lance com essa violência que poderia ter quebrado a perna do Almada na mesma categoria de um puxão de camisa. Não sei se é por aí o futebol, né? Bom, vamos seguir aqui porque, sinceramente, eu não gosto muito de falar de arbitragem, é chato pra caramba. E só dá discussão ruim, aquela tipo de discussão em que ninguém ganha, né? Mas, enfim, vamos falar de coisa boa então, porque o Yamal, cara, ele passa no meio de dois aqui, ele vai carregando no meio da área, passa no meio de mais dois e manda pra fora essa bola numa finalização que passou pertinho da trave. Cara, esse aqui, pra mim, é igualzinho semelhante, né, no caso, no gol do Griezmann no primeiro tempo, que foi tão linda a jogada que merecia sair o gol, sacou assim? E o segundo tempo, cara, foi o Barcelona inteirinho pressionando em cima, o Atlético de Madrid mal saiu do campo deles porque eles estavam com um a menos,
né? E ficaram se defendendo fechadinhos ali, quase conseguiram o empate, né? Tem essa bola aqui que alguém cruza lá da direita, o Ferran Torres consegue finalizar e o Musso vai buscar. Depois tem mais essa do Ferran que ele vai muito bem em soltar o Olmo. O Olmo vai muito bem também em devolver pro Ferran, o Ferran finaliza. E o Musso faz mais uma defesaça. E o Atlético, acho que no único momento que eles tiveram pra sair no contra-ataque foi esse daqui. E o Sorloth, cara, tava aqui, né, já entrou no segundo tempo. Vocês sabem que ele é o tipo de jogador que é o seguinte: tem dia que ele é o Ronaldo Fenômeno. Tem dia que ele não entraria no time da pelada do final de semana, né? Cada dia acontece uma coisa com ele. Mas, bicho, hoje ele tava naquele dia que ele não entra nem no time da tua pelada aí. Porque vem uma bola, cara. Uma bola pro Atlético no segundo tempo. Era tudo que eles precisavam, né? E na hora de dominar, o bicho parecia um boneco de posto, cara. E parece que ele se assustou com a bola e tava assim, meio que caindo pro lado, assim. Ele meio que dá um trumpicão na bola. Adianta demais e perde a chance, né? Lamentável isso aí, fez falta porque depois o veterano Lewandowski faz o gol dele, meio sem querer. Cara, o Cancelo faz uma jogada linda, né? Ele tira... Pô, é o Molina aqui, cara? Ou é o Almada? Acho que é o Almada, né? Acho que é o Almada. Que ele tira pra um lado, o cara vai. Tira pro outro, o cara vai pro chão. Aí o Cancelo finaliza, o Musso pega mais um. O Musso fez uma grande partida, tá? Goleiraço aí. Só que a bola volta em cima do Lewandowski e o Lewandowski de ombro empurra pro gol vazio. Eu não tenho certeza se foi por querer ou sem querer, tá? Tem um sinal que me diz que foi por querer. Porque ele tem um tempo de reação muito rápido que ele faz assim, ó. Ele dá uma ombrada na bola assim, sacou? Só que ao mesmo tempo parece sem querer, porque ele não dá uma ombrada assim confiante. Ele tá tipo fechando o olho e se afastando da bola assim, sacou? Então eu não sei se ele tava fugindo da bola naquela reação de tipo, que tu se assusta que a bola vai bater em ti, ou se ele fez assim, ou os dois também. Se o cara tava com medo, mas o cara é tão matador que ainda meteu uma peitada na bola ali e de ombro ele marcou. 37 anos de idade, decidindo o jogo pro Barcelona e possivelmente dando o título espanhol pro Barça. E assim, um dado muito importante para falar sobre o Lewandowski, tá? O Transfer Market não atualizou ainda, é verdade, né? Mas vocês podem ver aqui, ó, que o Lewandowski em 41 jogos agora tá com 17 gols, tá? O Ferran Torres em 43 jogos, 16 gols. E além disso, em minutagem, o Lewandowski também tem menos minutagem. Então o cara de 37 anos, que muitos consideram acabado, um velho, aquela coisa toda, né? O cara tem mais gols e mais assistências do que o reserva dele, o que botou ele no banco, na verdade, muitas vezes, né? O Ferran muitas vezes titular, que é mais novinho e tal. Respeitem a lenda polonesa, que continua rendendo, 37 anos, tá? Creio que a La Liga basicamente já era agora para o nosso deleite. Tem mais um Barcelona e Atlético de Madrid durante a semana na Champions e mais um Atlético de Madrid e Barcelona na semana seguinte pela Champions também. E eu estarei fazendo pós-jogo de todos esses aí, beleza? Então, se você quiser acompanhar os outros episódios dessa trilogia, inscreva-se aqui no canal e acompanhe com nós. Valeu!